Boa noite, meus irmãos. Está dando para nos ouvir aí. Olha, como disse o nosso irmão Sivaldo, nós estamos começando, a partir de hoje, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo muito breve, porque vamos começar hoje com um prefácio. Amanhã certamente vai ser o capítulo 1, depois o 2 e assim por diante. E dizemos que é um trabalho, um estudo breve, mas queremos pedir licença a todos para ouvirmos aquela passagem que está escrita em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que trata do Consolador que Jesus promete à humanidade. A seguir, nós vamos estar ouvindo o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso irmão, do nosso amigo Elvésio. Fizemos essa gravação num estúdio e sempre que é oportuno, nós usamos esse recurso. Então, para que nós possamos bem ouvir e assimilar, vamos diminuir as luzes e colocar a gravação. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Bom, meus irmãos, nós ouvimos a passagem do Evangelho que Jesus promete um Consolador. Esse Consolador que virá
consolar as nossas almas aflitas, atormentadas, sofridas, equivocadas. E o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, deu para nós sentirmos nessa gravação o sentimento, a emoção com que o Espírito de verdade, através da mediunidade de um médium muito especial, que não tem ali o nome do médium, e que é colocado como prefácio no Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução propriamente dita, que não vai ter uma palestra somente para falar sobre a introdução do Evangelho, mas é dito lá, e vale a pena nós frisarmos aqui, fazermos essa pontuação, que os evangelistas todos, o Evangelho de Jesus, pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte são os atos comuns da vida de Jesus. E os atos comuns da vida de Jesus são certamente atos especialíssimos. O segundo, os milagres que Jesus fez. O terceiro, as predições que também o Cristo de Deus deixou. O quarto, as palavras, as máximas do Cristo, que a Igreja Católica tomou como premissas para a fundamentação dos seus dogmas. Aquela passagem do lava-pés, do pão, do vinho. E tem uma quinta parte, porque todas essas 4 primeiras causam uma certa polêmica. Uns dizem que foi assim, outros que não, que isso é possível, isso não é possível. Mas tem a quinta parte, que é a fundamentação para o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do ensino moral de Jesus. Essa parte, exatamente essa, está registrado lá no Evangelho. Abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. É o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, essa parte do ensinamento moral é a parte que, de fato, não causa polêmica em nenhum lugar. Imaginemos nós, ao tempo do Cristo, aquelas pessoas que já haviam feito perguntas para constranger Jesus, para testá-lo. E aí, essa pergunta, esse questionamento que nós vamos estar nos referindo aqui, vai ter um dia específico para esse mandamento, que é a questão do amar ao próximo. Mas essa pergunta é feita por um fariseu. Então, era aquela pessoa que na sociedade, na elite do judaísmo, era aquela pessoa que representava a maior inteligência, o maior entendimento, as pessoas mais estudadas, mais sábias. E então, um daqueles doutores pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei. A que lei esse fariseu estava se referindo? Naturalmente,
a lei do judaísmo, porque eram muitas, e um estudioso, já tivemos oportunidade de dizer isso aqui, numa outra vez, que os princípios instituídos por Moisés não eram poucos. Eram 613 exatamente, segundo Richard Simonetti, que é um pesquisador e estudioso da Bíblia. Então ele diz que esses princípios, esses 613 princípios, 248 deles são princípios positivos, isto é, o que fazer. E 365 princípios negativos, o que não pode fazer. As crianças, desde muito cedo, com as primeiras letras, nas sinagogas, elas aprendiam todas estas regras, as positivas e as negativas. Então, ao longo da vida, elas tinham para estudar. E os fariseus eram especialistas na lei de Moisés. E para testar Jesus, certamente, aquele doutor se levanta e pergunta: qual o maior mandamento da lei? Jesus não disse exatamente que era dele aquele princípio. Observemos. Ele demonstra naquele momento o seu conhecimento perfeito de toda a cultura religiosa, dos ensinamentos de Moisés, tendo em vista que Moisés veio antes e é enviado por quem? Por Jesus. João Batista, ali junto com Jesus, mas João Batista começa primeiro a sua missão. Então vejamos o que Jesus diz como resposta. E está em o Evangelho segundo o Espiritismo, também essa passagem está em Mateus, que Jesus afirma. Mas estudando, observemos que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento da lei. Este registro está num dos livros de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas Jesus continua dizendo: e há o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento está no livro também de Moisés, no Levítico, capítulo 19, versículo 18. E Jesus conclui: nestes dois mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Meus irmãos, naquele momento que Jesus coloca, ele pinça esses dois mandamentos do Velho Testamento, das leis do judaísmo, dos livros que Moisés escrevera sob inspiração divina, porque se não fora esses dois mandamentos aqui, daquelas 613 regras que Moisés instituiu, Jesus pegou duas delas e colocou como sendo o resumo do ensinamento de todos os profetas, o resumo da lei de Moisés. E naquele momento que Jesus coloca em pauta estes dois mandamentos, certamente aqueles fariseus ficaram surpresos, ficaram estupefatos, porque Jesus vai colocar mais à frente um mandamento
que ele diz: aprendestes que foi dito, amarás o teu amigo e desprezarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Esta é a regra áurea, esta é a lei que vem sublimar estes 2 mandamentos que resume todo o Velho Testamento, dando prova que Jesus é o perfeito conhecedor. Por isso, ele promete um Consolador, que virá dizer para nós tudo o que ele havia falado àquele tempo. E que com o passar das eras, os seres humanos iriam estar criando, entre aspas, apêndices diferenciados, leis outras. O Evangelho de Jesus, ele foi em prática, ali pela Idade Média e ao longo do tempo, sendo distorcido. E vemos ainda hoje as pessoas utilizando o Evangelho do Cristo de forma distorcida. Esse Jesus, esse Cristo de Deus, que deu essa resposta, que prometeu esse Consolador, é esse Jesus que é a doutrina espírita. Por isso, nesse mês de janeiro, como lembrou o nosso amigo Sivaldo, que a casa está completando 60 anos, e 160 anos de doutrina espírita. Então, isso é muito significativo para todos nós. Estarmos rememorando o Evangelho de Jesus. Mas melhor do que eu estudar o Evangelho do Cristo, é praticá-lo. É fazer das nossas vidas, em cada dia, um pouquinho. Porque a gente passa o tempo inteiro escorregando. O tempo inteiro se equivocando. Mas aí nos lembramos que Jesus disse: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Certa feita, um benfeitor disse no nosso grupo, falou: olha, vocês oram até que razoavelmente bem, mas na vigilância, vocês esquecem totalmente. Se vocês estivessem na vigilância, como estão nas preces, as questões estariam melhores. Então, meus amigos, neste ano que começa, ontem ouvimos aqui uma palestra belíssima do nosso irmão Kikuchi, falando sobre o ano novo e dizendo do futuro que aqui está colocado, está posto lá no Evangelho, que o ensino moral de Jesus, ele é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. De uma ponta do véu. E é muito claro o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele recordando do tempo que hoje, e nós lembramos de um poeta que disse certa feita que existe um tempo na vida de cada um de nós, que é o melhor tempo. É um tempo que nós devemos ser mais felizes, ser mais alegres, sermos mais fraternos. É o tempo presente. Não importa a idade que tenhamos. É o dia de hoje. Agora, enquanto é hoje, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos da vida. E nos permitam, nessa prece, que é um poema, é Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, quando ela diz: Senhor da vida, muito obrigada pelo ar que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam nos céus de anil, por tuas dádivas mil.
Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem os céus, a terra e o mar, olhos que contemplam toda beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, além da morte, eles voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigada porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Mas muito obrigada também, Senhor, por todos os outros ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. O canto e o gemido do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas que choram os olhos do mundo inteiro, e a voz longínqua do cancioneiro. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a escutar. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que esclarece, pela voz que agradece, pela voz que fala de amor. Muito obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia, que não falam à noite nem cantam de dia, mas eu rogo por eles, porque eu sei que mais tarde no teu reino eles voltarão a falar, a cantar. Muito obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Mas muito obrigada por todas as outras mãos, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos de trabalho, que aram, que semeiam, que colhem, pelas mãos de agasalho, que aconchegam ao seio o corpo de um filho alheio sem receio, pelas mãos de passes e de preces, pelas mãos de bênçãos, pelas mãos de ternura que socorrem na amargura, pelas mãos de pintura, de partituras, de música, pelas mãos de poesia, pelas mãos de psicografia, pelas mãos de medicina, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas que cintilam em meus braços. Muito obrigada, Senhor, pelos meus pés, porque com eles eu posso andar, eu posso seguir os caminhos e as estradas, mas vendo que outras pessoas sofrem, eu te suplico, e aqueles, Senhor, que estão paralisados, amputados, deformados, aqueles que estão retidos na expiação por ilusões de outras encarnações, eu rogo por eles e posso afirmar que após a lida dolorosa da vida hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar, porque eu sei, Senhor, que a ti tudo é possível, mesmo aquilo que para o mundo pareça impossível. Muito obrigada por fim pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Muito obrigada pelo lar que eu tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, nenhum teto amigo para me confortar, nenhum outro abrigo onde eu possa estar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas dos céus, que me sirvam de leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, mesmo assim eu direi e cantarei ainda: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque me deste a vida,
alegre, jovial, por teu amor favorecida. Muito obrigada, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigada porque eu creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor da vida esteja com cada um de nós, meus irmãos. Muita paz.